Olá, tudo bem? Eu me chamo Gabriela, estou aí no ramo de leilão imobiliário há aproximadamente 2 anos. E hoje eu vou trazer a seguinte temática nesse vídeo: o que ninguém te conta sobre leilão de imóvel ocupado. Bom, primeira coisa, hoje na internet a gente tem aí uma gama muito grande de cursos, mentorias no ramo do leilão, certo? Porém, quando eu comecei a investir, eu vi que é totalmente diferente. Na teoria é uma coisa, na prática é outra coisa. Quando me falaram, Gabriela, investe em imóvel ocupado, porque ele tende a ser mais barato, até mesmo no próprio leilão, tá? No leilão ele é mais barato ainda quando tá ocupado. E é muito tranquila a desocupação. A desocupação é fácil. E aí eu caí nessa conversa achando que era tranquilo, até porque eu tenho amigos que tiveram experiências positivas, que realmente fizeram como estava na teoria, né? Foram lá, ofereceram um aluguel, caminhão de mudança, a pessoa concordou, saiu. Só que depois que eu comecei a me envolver com imóvel ocupado, eu vi que não é bem assim, que na teoria é uma coisa e na prática é de outra forma. E eu vim compartilhar isso com vocês. Primeira coisa que eu vou dizer: organização financeira. Gente, se o imóvel ele custou ali 60 mil reais, no leilão, eu só tenho que ter aquele dinheiro? Não. Por quê? Além de eu pagar o valor do imóvel, eu ainda vou ter a documentação. Qual é a documentação? A escritura, o ITBI, o IPTU, tá bom? A certidão de matrícula do imóvel, que se faz necessário. Então, vou ter todos esses documentos para pagar. Eu não vou ficar dando preços, porque valores dessa documentação, das documentações, elas variam de capital, de estado, varia também do valor do imóvel. Então, eu não vou falar de valores por conta disso. Mas você vai ter, além do valor do leilão, você vai ter o valor da documentação. Outra coisa que eu não sabia, mas a gente descobre na prática. Sempre fiquem atentos ao edital, tá bom? Do leilão, em específico do imóvel. Quando você entra no leilão, você vai ter ali o edital daquele imóvel. Gente, faça a leitura inteira mesmo. Por quê? Às vezes você pode achar que o imóvel tá muito barato e, na verdade, você tá comprando uma bomba. No edital do imóvel, às vezes tem ali especificando que a instituição financeira que está leiloando o imóvel, o banco, né, ele não se responsabiliza pelo pagamento do condomínio, da dívida de condomínio. Então, aí você pode cair numa cilada. O último imóvel que eu comprei, que tinha um ocupante, eu li o edital, eu vi que tinha uma dívida de condomínio, porém, falava que a instituição financeira que estava leiloando o imóvel, ela iria arcar com uma quantia, uma porcentagem, na verdade, do imóvel. Vamos falar agora de valores. O imóvel, ele tinha 80 mil de débito no condomínio e a instituição financeira arcou com uma parte e eu paguei apenas 16 mil. Então, pra mim, foi muito vantajoso. Então, leia o edital, tá, gente? Porque não é todo edital que vai estar ali arcando com algum valor. Então, você tem que pesar isso, tem que prestar bastante atenção. São poucas as pessoas que comentam isso. Presta atenção no edital, porque talvez você está pegando uma dívida ali que você não sabe. Isso é real. Tem um prazo para essa desocupação? Não tem um prazo. Me recomendaram assim: Gabriela, vai lá, conversa com a pessoa, oferece o aluguel, o caminhão da mudança e tudo bem. Eu hoje não recomendo que vocês façam isso. Você pode estar indo até o cartório da sua cidade quando você já tiver em posse da escritura, do ITBI e da certidão de matrícula, tá? Só pode fazer isso com esses documentos. Então, você vai em posse desses documentos e paga o oficial de justiça para estar levando uma notificação extrajudicial para a pessoa. Com um prazo certinho, o cartório ele vai te orientar. Não é muito caro, tá, gente? Pelo menos aqui na minha cidade, eu não paguei nem 200 reais para fazer isso. E aí eu recomendo que seja feito isso. O próprio oficial de justiça vá até o imóvel, para você não estar se colocando ali em risco. Depois, você fez isso lá no cartório, a pessoa recebeu ou não, o cartório ele vai te dar um documento falando que o oficial de justiça foi lá. Então é importante você ter esse documento, porque se você for acionar a justiça,
O juiz já vai ver que você tentou uma outra forma de conciliação e a pessoa que não quis. Então, isso é muito bom. Feito isso, por que eu tô falando de prazos? Porque quando me falaram que o imóvel ocupado é muito tranquilo, que não passa de 1 mês, tudo, eu fiquei achando que era assim, não foi assim. Muito dificilmente você vê isso na internet eles falando, né? Ah, você vai ter que pagar um advogado, os honorários do advogado, você vai ter que pagar a justiça. Depois você vai ter que pagar o oficial de justiça, que não é um valor barato, tá? Quanto tempo demorou na justiça pro juiz ver a minha situação e dar um aval de que a pessoa tinha que sair? Demorou 4 meses. No meu caso, tá, gente? 4 meses. Cada caso é um caso, tá? Outro ponto que eu quero levantar aqui com vocês. Se organizem financeiramente, porque um período que a pessoa tá lá, você não vai deixar de pagar condomínio. O apartamento tá no seu nome, o condomínio já vai pro seu nome também, então você já tem gasto, ok? Muita gente fala bem assim, Gabriela, mas é tranquilo, porque se a pessoa ficou esse período lá no imóvel, depois você pode cobrar na justiça o aluguel, você pode cobrar o condomínio. Vamos lá. Por que não é bem assim? Gente, no período que a pessoa ficou lá no meu imóvel ocupado, 4 meses, eu tô pagando o condomínio, tá? Normalmente, eu vou entrar com um pedido do aluguel, do condomínio na justiça, porque lá a lei nos assegura esse direito, que a gente pode entrar. Por que no meu caso não vai compensar? Porque se eu for entrar na justiça contra a pessoa pedindo aluguel e condomínio, eu vou ter que pagar advogado novamente, tá? Que vai ser mais um gasto. Depois, eu tô movimentando ele na justiça novamente, então vou ter que pagar a justiça novamente. Vai compensar? Será que não é melhor eu pegar, deixar isso pra lá e investir na reforma do imóvel para uma possível venda? Então, no meu caso, não compensou. Outras coisas que eu quero falar aqui com vocês. Tem casos e casos. O juiz, no meu caso, demorou 4 meses para analisar e emitiu ali 15 dias para a pessoa sair. Existem casos que a pessoa não vai ter esse prazo, ela vai ter um prazo muito mais longo. Dito isso, né, que não tem um prazo certo e ninguém conta isso. Fala, não, é 2 meses, 15 dias, é tranquilo que o apartamento já é seu, o imóvel já é seu. Não tem isso, gente. A nossa justiça é lenta, vocês sabem. Então, não tem um prazo certo. Então, já se organiza enquanto isso. De você arcar com condomínio, caso se trate de condomínio, né? Ciente também dos gastos da justiça. Outra coisa que eu quero falar. Gente, não é um mar de rosas. Você foi lá, ficou sabendo que tem uma pessoa ocupando o imóvel. Você falou com a pessoa. Não é todo mundo que é tranquilo. Então, a pessoa ela sabe que ela tem um prazo para sair. Quando ela recebe essa carta definitiva da desocupação do imóvel, então ela vai se retirar da força. Às vezes ela fica ali frustrada. O que pode acontecer? Eu tenho um conhecido que ele comprou um apartamento, inclusive no condomínio que eu moro. Quando faltava um dia pro rapaz sair, ele quebrou cerâmica por cerâmica. Quebrou vaso, pia. Diz que até a parte assim elétrica da luz ele saiu arrancando. Tá? Então, já fiquem esperando esse gasto. Já guardem também o orçamento para gasto futuro, caso você pegue um imóvel detonado. Gabriela, mas lá na lei fala que se a pessoa fizer qualquer dano ao imóvel, ela vai ter que arcar com esse gasto. Gente, novamente eu falo para vocês, não é simples assim. Você comprovou que a pessoa entregou o imóvel todo detonado, você vai ter que acionar a justiça novamente. Então, vai ser gasto com o advogado, gasto com a justiça, porque tem o honorário do advogado e a justiça. Então, você vai ter que colocar na ponta do lápis. Vai valer a pena ter esse gasto inteiro? Então, é isso, gente. Espero que tenha servido de alguma forma para vocês, para orientar vocês, se vocês querem ou não entrar nesse processo, tá? Cada um escolhe a luta que quer. Então, você tem que colocar na ponta do lápis isso que eu falei para vocês. O imóvel tá ocupado, mas tá num valor muito abaixo do mercado, você já joga ali que você vai ter um gasto para desocupar, se a pessoa não sair voluntariamente, né? De aproximadamente, no meu caso, ali com justiça, eu já sabia que eu ia gastar em torno de 10 mil. E foi exatamente isso que eu acabei gastando. Preço da reforma. Dia 30 desse mês eu vou pegar o imóvel, vou estar com a emissão de posse do meu imóvel. Não sei a situação que tá, então não sei se eu vou gastar ainda com a reforma. Só que jogando que eu vou gastar uns 3, 4 mil com a reforma.
ainda vai valer a pena, porque o valor de mercado do meu imóvel tá muito bem avaliado. Então, eu tive sorte com o tempo, né, porque demorou aí 4 meses, da compra do imóvel até a emissão de posse, 4 meses. Então, esses 4 meses foram 4 vezes que eu tive que pagar o condomínio, tá bom? E acho que só. Não, outra coisa. A pessoa saiu, você vai ter que se organizar também, porque você que tem que pagar o caminhão de mudança da pessoa. E se a pessoa não tiver para onde ir, você também vai ter que pagar um depósito judicial, tá bom? Pra pessoa guardar as coisas dela por um prazo de 30 dias. Então, são esses os gastos que você tem que estar ciente que você vai ter. E a gente dificilmente vê aqui, né, falando sobre isso, porque essa é a realidade. Às vezes compensa e às vezes não compensa. Então, isso que você tem que pesar, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo. Depois eu pretendo estar gravando o vídeo pra vocês da situação que vai estar o apartamento e com os valores específicos que eu gastei, desde a arrematação até a venda do imóvel, e também deixar específico quanto que eu tive de lucro no imóvel, tá bom?